Em 1972, então, Sim. se dividiu, Certo. né, a antiga Sociedade de Neurologia e Psiquiatria, Certo. que data de 1938, é a mesma, né, que interrompeu durante Sim, a aquele época da vazio da guerra, Segunda Guerra. interrompeu alguns anos e recomeçou nos idos de 50. Sim. Né? E então, então naquela época, então, foi eleita pelo novo estatuto, que foi criado em 1973, na associação chamada Sociedade de Psiquiatria, Sociedade de então, Psiquiatria, né? Sociedade de Psiquiatria, onde foram colocados todos aqueles que eram membros da seção Sim. de psiquiatria da Sociedade de Neurologia e Psiquiatria, né? Eram todos membros fundadores da Sociedade de Psiquiatria, né? E dentro desse novo estatuto, então, se copiou aquilo que era tradicional na época, as várias diretorias, como também estavam na AMRICS. Sim. Presidente, diretor administrativo, diretor científico, diretor de exercício profissional, diretor de assistência, né, e previdência. Não, esse caiu fora, esse não precisava. Né? Diretor de relações públicas, né? Ainda se chamava na época, depois caiu fora, né? Porque o pessoal das relações públicas resolveu empezar aí, né? Não podia, né? Não tinha formação em relações públicas. Então, relações públicas e diretoria de normas. Diretoria de normas. Essas eram as diretorias que foram, então, instituídas pelo novo estatuto. E essas, então, foi eleita a primeira diretoria. Isso em 1970, fins de 73, para tomar posse em 74. E em 74, então, tomou posse, né? E esta é uma diretoria de 2 anos. Sim. Né? Foi até 76. Uhum. 76, então, foi feita uma nova... Eu estava na presidência. Durante a primeira diretoria, alguns que começaram com alguns cargos, como o Dr. Mauro Guz, Dr. Sérgio Eduardo Pinto Ribeiro, que depois foi até presidente do Hospital de Clínicas, essas coisas, eles faziam parte da diretoria e eles saíram e entraram outros. Né? Entende? Mas, de toda maneira... Dr. Sérgio Machado. Sérgio Machado. Eles fizeram parte da primeira diretoria. Né? Entende? Mas ficaram só um tempo e depois então, foram substituídos por outros porque eles precisavam ocupar outras funções, etc. O Dr. Mauro na Sociedade Psicanalítica, enfim. Tá. E aí, então, permaneceram alguns diretores que completaram, então, essa gestão de 74 a 76. E aí, então, o pessoal pediu para novamente dar continuidade a uma nova diretoria, etc. Então, eu recompus a diretoria, já com outros membros, né? Nos vários cargos. E aí, então, foi colocada a segunda diretoria da Sociedade de Psiquiatria, então, criada, de 76 a 78. E aí, então, depois dessa, de 78, aí foi feita uma terceira eleição. Os períodos sempre eram de 2 anos, né? Entende? E coincidiam com setembro, outubro, uma coisa desse tipo, assim, que era eleito e depois tomava posse no início do outro ano, né? Em janeiro. Em janeiro. E aí, então, me pediram para novamente ficar, etc. Então, eu fiquei mais um ano, mais um período, uma nova diretoria, onde o diretor administrativo era o Dr. Paulo Seixas, que depois, então, assumiu quando eu saí e assumi a Associação Médica, em 1979. Quando o Dr. Greff foi lá para o INAMPS, entende? Eu assumi, então, a AMRICS, onde eu era diretor administrativo. Todo esse período, desde concomitantemente, eu estava na AMRICS aqui como diretor, né? Primeiro diretor de finanças, depois diretor administrativo, por várias gestões, né? Etc. coisa, e assim eu entrei em 79 também. E aí, então, em 79, então, o Dr. Paulo Seixas completou aquele período até 80.
que era o período 79 e 80. Então, por isso que, vamos dizer, na realidade, nos registros em si, Sim. vamos dizer, entende? Tem São 2,5 diretorias. Essa discordância, né? É uma discordância. O pessoal, vamos dizer, foi enxugando. Sim. Foi enxugando, sei eu não sei porquê exatamente, eu já reclamei algumas vezes, mas foi enxugando. Bom, mas nessa época toda, houve algumas coisas exatamente porque estava recém-criado, né, a Sociedade de Psiquiatria e tal. E aí, que até então era a seção de psiquiatria da seção Sociedade de de Neurologia e Psiquiatria. Né? Entende? Que funcionava de uma certa maneira mais independente, entende? Mas sempre tinha... Mas era o mesmo estatuto, né? Era o mesmo estatuto. Era o mesmo estatuto, né? Onde, até no estatuto, que tinha sido reformado, não sei bem quando, aí, lá nos idos de 60 e poucos, aí tinha um separado Certo. a seção de neurologia e a seção de psiquiatria, já antevendo, né, provavelmente, essa possibilidade. Então, funcionava de uma forma independente, mas não estatutariamente. Sim. Então, não como corpo próprio, né? Sim. Só dos psiquiatras, então. Então, esse período todo das primeiras gestões serviram para consolidar a diretoria, porque nós estávamos aprendendo também a dirigir dentro desse novo sistema. Entende? Que não era o que se conhecia até então. Era sempre assim, presidente, secretário e tesoureiro. E era isso aí. Né? E não tinha outra coisa. Entende? Então, não, mas tinha várias funções, etc. Então, nós aprendemos a entrar nisso. E aí montamos, né, toda uma série de programas, a diretoria científica, né, começou porque a meta em si era exatamente, vamos dizer, diversificar, tentar integrar o maior número possível de psiquiatras. Havia várias orientações, várias escolas também, né, de formação que estavam aqui. Né? Por enquanto, aqui no Rio Grande do Sul, na época, estavam presentes o Centro de Estudos Luiz Guedes. Sim. Era a Clínica Pinel, né? E a Associação de Psiquiatria, que era o outro núcleo, né, da Associação Brasileira de Psiquiatria. Sim. Né? Então, aqui, por parte do Rio Grande do Sul, eram dois núcleos de psiquiatras que estavam representados. Era a Associação de Psiquiatria, a Sociedade de Psiquiatria, e o Centro de Estudos Luiz Guedes. E que, na realidade, na época, sempre de representação nacional, vamos dizer, se ia lá para a Associação Brasileira, tentava, vamos dizer, constituir uma comissão conjunta, né? Sim. Mas as representações eram um pouco diferentes, né? Porque muitos do Centro de Estudos Luiz Guedes eram da Associação da Psiquiatria também, então tinha que fazer uma escolha lá, etc., selecionar, vamos dizer, quem representava o quê, né? Lá na entidade nacional. Mas aí foi uma época, até por uma questão de que nós assumimos, dentro da diretoria científica, nós assumimos a gestão, a organização e gestão da revista conjunta da Clínica Pinel e Psiquiatria, que era do Centro de Estudos Luiz Guedes, e Clínica Pinel, que tinha a sua revista. Desde que, então, em 1972, uma coisa desse tipo, se juntou e a Sociedade de Psiquiatria era intermediária, né? É a que organizava todo o corpo editorial, né? E que fazia funcionar. E se chamava Revista de Psiquiatria Dinâmica. Sim. Revista de Psiquiatria Dinâmica, com esse nome. Né? Bom, essa Revista de Psiquiatria Dinâmica, ela tinha um funcionamento muito irregular, né? Era muito difícil de fazer ela funcionar. Lá, então, em 1978, a Clínica Pinel resolveu editar a sua própria revista, né? E o Dr. Marcelo, então, pediu para tirar esse acordo. Sim. Então, com isso, nós ficamos sem publicação nenhuma, né? Sim. Nós não tínhamos nenhuma. Aí nós resolvemos partir para a criação da Revista de Psiquiatria. Revista de Psiquiatria, que existe, enfim, até hoje, né, cujo primeiro editor, inclusive convidado, ainda na minha gestão, inclusive eu fiz até o editorial da
presidência no início da revista, da primeira revista, foi o Dr. Cláudio Eizeric. Né? Aí, então, o diretor científico era o Dr. José Ricardo Pinto de Abreu, né, na época, diretor científico. Então, ele convidou. O Dr. Cláudio já fazia parte da antiga revista de Psiquiatria Dinâmica, sim, por parte do Centro de Estudos. Né? E a Clínica Pinhel tinha outros membros, né? E a Sociedade de Psiquiatria indicava outros membros para o corpo editorial. Né? Mas, de toda maneira, quem comandava mesmo a coisa era nós aqui. Né? Mas essa, então, aí então se criou, se partiu para criar. E se fez algumas tentativas, etc. O Dr. Busnello ia se encarregar, etc. No fim das contas, o troço não andou muito, etc. Coisa, até que o Dr. Eizeric, não, deixa que eu faço. Assumiu e aí saiu. E aí saiu. Então, em 1979 foi editado o primeiro volume. Né? E continua até hoje, com várias modificações, etc. Então, hoje ela tem expressão de uma revista própria da sociedade e que realmente, desde o início, é o que sempre se pretendeu, é multiplicar, integrar todas as mais variadas orientações que pudesse haver. Porque, na época, nós tínhamos muitos psiquiatras poderia se chamar assim, de livre formação. Assim, né? Entende? De repente, vamos dizer, porque nem todos entravam em curso, né? Certo, né? E residência tinha poucas. Né? Residência tinha uma só a Clínica Pinhel tinha. A residência na Melanie Klein, Centro de Estudos, só se criou muito depois. Sim. Muito depois. Eles fizeram curso de especialização. Sim. Assim como a Pinhel também tinha, mas já fez residência em seguida. Entende? Então, a primeira residência em psiquiatria foi na Pinhel. Né? Então, ali se consolidou essa parte editorial. Né? Nós publicávamos também um boletim que também onde se tentava informar, um boletim informativo, entende? Onde tentava se trazer notícias, etc. E aí começou a se organizar, vamos dizer, a parte científica, assim, entende? Por exemplo, os primeiros grupos de estudo, né, surgiram se começou a pensar nisso na primeira gestão e depois se consolidou mais isso a partir do segundo mandato, lá, em 76, aí começou a se fazer os grupos de estudos, aí se convocava as pessoas mais experientes aí, em algum tema, etc. coisa, e aí, então se, né, reuniam lá os grupos de estudo, etc. coisa, e estudavam aquela matéria, etc. Não tinha nada disso que tem hoje, assim, por exemplo, esse ciclo de estudos, etc. Porque isso é coisa... Isto veio depois. Isto é decorrência desse primeiro núcleo. A semente foi lançada... A semente é dali, né? Onde começou a se criar ambiente para que colegas das mais variadas orientações viessem aqui estudar alguma coisa. Né? E que tivesse um orientador aí, etc. coisa, para dar uma, né, orientada nisso, etc. coisa, né? Isso e tal. E aí se fez até. Né? Na época não existia congresso da Sociedade de Psiquiatria, não existia. Existia o que se conhecia aqui como a Jornada de Psiquiatria Dinâmica, que era do Centro de Estudos Luiz Guedes. Desde onde sempre se participou, né? Desde o início, desde 1900, eu me lembro, desde 1962, né? Foi a primeira, etc. sempre se participou. Né? E sempre era a jornada daqui. O evento que juntava, que agregava... Mas aí, lá em 1976, começou a se pensar porque essa jornada era a cada 2 anos. Sim. Né? De intercalar isso com um outro fórum aí de congresso, assim, tipo, na jornada, que reunisse todo mundo, né? Certo. Porque, queira ou não queira, na jornada de psiquiatria dinâmica, nem todo mundo aparecia. Até porque alguns se sentiam constrangidos, não tinham formação. Iam para lá, mas quem tinha formação